Você tem sangue de Maria Bonita. A fala do Fred Nicásio no Big Brother Brasil bombou quando ele fala para a amiga nordestina que ela é forte, que ela é porreta, que ela é arretada, que ela vai conquistar muita coisa. Tem sangue de Maria Bonita. Você tem sangue de Maria Bonita. Você é mulher empoderada. Mulher nordestina. Mulher nordestina. Sangue de Maria Bonita. Essa fala com um tom empoderador ficou muito cômica, até porque a relação deles é bem controvérsia. Mas e você, tem sangue de Maria Bonita? Você sabe, afinal de contas, quem foi Maria Bonita? E por que ela é uma figura tão empoderadora? Então, já venha pro vídeo que você vai descobrir tudo isso e muito mais. Eu sou a Lê Monteiro de Castro, pesquisadora de desigualdade de gênero, jornalista e consultora de oratória para mulheres. Eu vou contar um pouco da história dessas mulheres tão corajosas que ousaram e mudaram o Brasil em tempos muito mais difíceis. Desde já, você já deixa seu like, eu te convido para participar aqui do canal, comenta o que você achou e qual delas você se identificou mais. Caso você tenha chegado agora, já te chamo para você se inscrever no canal. Temos muitos conteúdos sobre protagonismo feminino e você com certeza vai aprender bastante. Vamos começar falando de Maria Bonita. Maria Bonita foi a companheira do chefe do cangaço, chamado de Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião. Foi a primeira figura feminina a ingressar no principal bando de cangaceiros do Nordeste, em meados de 1930. Com 15 anos, Maria foi obrigada a se casar com o sapateiro José Miguel da Silva, mas as brigas eram constantes e o casamento não deu certo. Depois de cada briga, Maria Bonita buscava abrigo na casa dos pais. Em 1928, resolveu se separar do marido, mas nessa época a separação não era aceitável na nossa sociedade. Em 1929, ela já estava morando na casa dos seus pais quando conheceu o Lampião, que em suas andanças passava com seu bando pelas fazendas da região. Eles se atraíram na mesma hora. Ela era baixinha, com olhos e cabelos castanhos, muito bonita e muito determinada, e chamou a atenção do cangaceiro. Em 1930, Maria Bonita passou a fazer parte do bando de Lampião. Foi a primeira mulher a ingressar no cangaço. Depois daí, mais de 30 mulheres participaram da vida do bando. A Bahia foi o estado que forneceu o maior número de moças ao banditismo do sertão nordestino, seguido depois por Sergipe, Alagoas e Pernambuco. As mulheres que aderiam ao cangaço tinham que se adaptar a uma vida muito difícil e não tinham muita chance de se arrepender e voltar atrás. Era uma vida nômade, muitas vezes comiam muito mal, muito pouco, tinham que caminhar quilômetros sob sol e chuva, além de enfrentar combates violentos contra as forças policiais. Nos jornais da época, as mulheres eram chamadas de bandoleiras, megeras, amantes, mulheres de vida fácil. Muitas eram estereotipadas como masculinas, e isso a gente cansa de ver, né? A mulher fazendo uma atividade que não é vista como feminina, ela é vista como masculina na hora. Mas as fotos de Maria Bonita mostravam seu cuidado com o traje, com o cabelo e com a postura. E eu quero trazer para você o que essa história de Maria Bonita tem a ver com você, o que pode te ajudar a rever, a repensar a sua história, os seus sonhos. Muitas vezes você não está dentro do padrão da sociedade, do padrão esperado pela sua família, pelas pessoas. E Maria Bonita era essa mulher, em 1929, 1930, totalmente fora desse padrão. Uma mulher que largou o marido depois de muitas brigas, uma mulher determinada, corajosa, que ela não estava simplesmente na luta do marido, do companheiro, que era o Lampião. Ela estava ali como liderança política, como alguém que queria mudar o que tinha naquela estrutura. Sim, ela participava de um banditismo social, visto dessa forma, que era contra o Estado, que tinha uma certa autoridade, era um Estado pouco democrático, e a gente vê ali
que era um estado que olhava muito pouco para o Nordeste e para as necessidades daquela região. Então é muito interessante a gente refletir sobre a história de Maria Bonita, olhar para essa ótica, olhar para ela como uma personagem muito forte. Por isso o Fred Nicásio, Dr. Fred Nicásio do Big Brother 23, fala toda hora com a Marília, sua amiga, e fala: você tem sangue de Maria Bonita. Porque é uma mulher forte, determinada, empreendedora, que quer fazer diferente, que não segue uma linha reta que a sociedade manda, um padrão social, e sim busca sua independência, busca ser alguém diferente ali, busca romper padrões. Eu quero saber se você também é essa mulher que tem sangue de Maria Bonita, que faz o que você acredita, que segue os seus sonhos, ao invés de parar devido à opinião dos outros, ao contexto social, ao lugar que você está, para atender expectativas dos outros. E agora a gente vai falar de outra mulher que tem algo muito comum com Maria Bonita e que pode ser mal vista por isso ou pouco valorizada pelo mesmo assunto. Não é porque a mulher estava junto de um grande líder masculino que ela era uma subalterna ou ela não tinha sua liderança. A gente vê que a história tem uma forma de contar também muito machista, em que a gente sabe o nome do Lampião, sabe a história dele e não sabe da Maria Bonita. E o mesmo vale para essa mulher que a gente vai falar agora. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel, a liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a sua vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles e Malês. Hoje a gente vai falar também de Dandara, a companheira de Zumbi dos Palmares, que não é somente a companheira, a esposa de um grande líder. Ela também é uma grande liderança dentro do Quilombo e a gente vai conhecer a história dessa mulher que inspira muito, tá? Uma mulher preta, escravizada, lutando por liberdade num Brasil colonial. Olha que trabalho essa mulher teve, que coragem. Dandara foi citada no Samba da Mangueira, que eu acabei de lembrar para você, e foi uma mulher negra guerreira que se destacou na defesa dos escravos e na construção do Quilombo dos Palmares. Eram espaços e comunidades criadas por populações que formaram a partir de uma situação de resistência territorial, social e cultural no Brasil. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo que existiu na América Latina. Foi construído na região do atual estado de Alagoas e chegou a reunir cerca de 20 mil habitantes. Primeiramente, a vida no quilombo girava em torno da questão da segurança, afinal de contas eram escravos fugidos num ambiente de resistência política e social, uma vez que os portugueses representavam uma grande ameaça e frequentemente tentavam destruir Palmares. A gente sabe que a escravidão no Brasil é feita de forma muito violenta. Assim, o quilombo foi construído em uma região que tivesse uma segurança a mais. Essa região ficava ali em uma serra e era bastante despovoada e com matas densas. Imagina como era morar nesse espaço. Palmares era o resultado de uma junção de mucambos, pequenos assentamentos de escravos fugidos que foram construídos na divisa de Alagoas e Pernambuco, mas na época tudo fazia parte da mesma capitania. No caso de Palmares, os mucambos formavam uma confederação quilombola, que se estendia por um território bem grande, bem vasto e, como eu falei, de difícil acesso. Foi um dos grandes símbolos de resistências dos escravos no Brasil e foi alvo de expedições organizadas tanto por portugueses quanto por holandeses que ocupavam aquela área em alguns momentos da história do Brasil. Destruído em 1694 e seu líder Zumbi foi morto no ano seguinte em uma emboscada. A gente está sabendo um pouco mais desse quilombo que tem como liderança Dandara também. Embora não haja registros, acreditava-se que Dandara era brasileira ou uma africana que teria vindo ainda pequena para o Brasil. Foi companheira do Zumbi, com quem teve 3 filhos. Imagina uma mulher parir e gerar filhos numa situação dessa de luta social. Uma vez que não se aceitava voltar a ser escravizada após ter sido presa, ela teria pulado de um abismo em 1694, resultando na sua morte.
durante os ataques ao Quilombo, ela teria lutado usando técnicas de capoeira. Essa história da Dandara é muito interessante, tem muito a ver com a gente, com a nossa luta, principalmente de mulheres pretas no Brasil. A gente vê até hoje, quero pegar um livro aqui para mostrar, que eu sempre mostro, mas vale mostrar mais, que é o livro da Djamila Ribeiro, chamado Pequeno Manual Antirracista, e fala sobre o perigo de um negro único, e principalmente de uma mulher negra única também. Como assim, Ale? Quando se pensa hoje em inclusão das pessoas pretas numa sociedade de origem escravocrata, racista e ainda muito racista, a gente muitas vezes pensa sobre, tá tudo certo. Por exemplo, a empresa de TV, Rede Globo. A Rede Globo é uma empresa inclusiva, afinal de contas eu ligo minha TV no Fantástico e dou de cara com a Maju Coutinho. A Maria Júlia está ali representando todas as pessoas pretas, todas as mulheres pretas que existem. Mas a gente vê uma luta de mulheres pretas, tanto na TV quanto em outros espaços, tentando resistir e estar em lugares maiores. Thaís Araújo fala muito sobre isso, que ela muitas vezes foi acusada de ser brava, de ser mandona, e ela simplesmente estava tentando se defender, ela não queria ser vista como subalterna. E a gente vê também uma hipersexualização da mulher preta. Lélia Gonzalez é uma autora que fala muito sobre isso, sobre esse corpo da mulata, da mulher. A gente via Globeleza sambando na nossa televisão pelada e era totalmente normal. Assim, de dia, a Globeleza estava lá sambando. E essa hipersexualização da mulher preta é diferente de todos os processos de machismo que a mulher branca também sofre. No mercado de trabalho, ainda mais difícil você ter uma liderança de uma mulher preta, porque as pessoas ainda são muito preconceituosas, muito racistas. E essa dificuldade é verdadeira no Brasil. Se você ver dados, isso realmente acontece. Por isso é muito importante a gente olhar para a história da Dandara como um símbolo de luta pela liberdade. E olhar para o Brasil de hoje, parar e pensar, gente, será que cotas é uma bobagem? Gente, será que você ter que ter inclusão nesses espaços é uma besteira? E eu creio que não. E vejo como é importante. E muito importante também para nós, mulheres brancas, olharmos e conhecermos as histórias das mulheres pretas. O Pequeno Manual Antirracista também fala disso. Para a gente admirar as histórias delas. Uma autora que eu amo é a Chimamanda. Ela é nigeriana e ela traz histórias incríveis. Eu gosto do livro Bem Literatura e outros como tem ali. Vou pegar. Literatura tem ali também. Sejamos Todos Feministas, que é muito lindo esse livro. Tem o discurso dela no YouTube, no TED Talks. Então é muito importante a gente olhar para essas mulheres pretas e entender a luta delas como uma luta muito diferente da nossa e muito dura, muito pesada, que não é somente uma luta por liberdade. É uma luta também por sobrevivência. E hoje em dia também é uma luta para estar nos espaços importantes na nossa sociedade, para conquistar os seus objetivos. Isso é uma luta muito difícil. Eu tô repetindo luta, luta, luta sem parar. E acho que a história de uma mulher preta não pode se resumir somente a essa palavra. Mas ela é importante de ser falada nesse vídeo porque a gente conta a história de uma mulher preta muito determinada e que lutou em toda a sua existência, que é Dandara. Não se sabe se ela é originalmente brasileira ou se veio da África muito pequena, mas se sabe que ela sempre lutou e amou a liberdade. E sempre esteve ali como uma representante, a parte agrícola ali dos lugares também, ela comandava. Então a gente tem esses registros sobre Dandara que são super importantes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham refletido. Essa série continua a todo vapor e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Já se inscreve e já deixa seu like. O que você está esperando? Apoiar o canal aqui é muito importante para que a gente continue trazendo conteúdos interessantes, importantes. Eu estudo e pesquiso essa parte da mulher nesses lugares de poder, mas para além disso, para a gente ter um diálogo mais amplo, é importante que vocês curtam muito o vídeo, porque assim o YouTube entrega para mais mulheres. E o acesso à informação é tudo para a gente conseguir mudar a nossa sociedade tão desigual ainda, tão machista, tão racista. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou nessa. Um beijo.